Olá, bom dia. Agora são 7 horas e 15 minutos. Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas depois de um acidente ontem à noite na rodovia Washington Luiz, em Araraquara. Um dos motoristas andou na contramão por 7 quilômetros. O acidente foi na altura do quilômetro 260 da rodovia Washington Luiz, na pista sentido interior. Segundo a polícia, o motorista vinha em alta velocidade e dirigiu na contramão por pelo menos 7 quilômetros. Foi quando bateu de frente em outro veículo. O condutor do automóvel que causou o acidente morreu no local. Amaro de Albuquerque Sampaio Júnior, de 43 anos, morava em Araraquara. A polícia rodoviária chegou a seguir o carro durante o trajeto e pediu para o motorista parar, mas ele não obedeceu. A carteira de habilitação não foi localizada, então foi localizado o RG, o título de eleitor, e está sendo verificado se ele era ou não habilitado. O veículo estava com o licenciamento atrasado já há alguns anos, então estava irregular também na rodovia. No outro automóvel estava um casal de Taquaritinga que ficou preso nas ferragens. A polícia não descarta nenhuma hipótese para entender o que levou o motorista do carro preto a andar na contramão por quase 10 minutos. Verificar se ele estava vindo de alguma festa, se poderia estar sob efeito de bebida alcoólica, ou uso de substância entorpecente, ou eventual prática de suicídio. Então são várias questões a serem analisadas, mas aí no âmbito da investigação. O casal continua internado no Hospital São Paulo, em Araraquara. O estado da mulher é estável, já o homem está na UTI. Na volta do feriado prolongado, o movimento na rodovia Washington Luiz foi intenso até às 10 da noite. O fluxo maior foi no sentido interior capital. Segundo a concessionária que administra o trecho entre São Carlos e Rio Claro, 73 mil veículos passaram pela rodovia, o volume 50% maior do que em dias normais. Segundo a polícia rodoviária, entre Aguaí, Casabranca e também Mococa, o movimento foi tranquilo. E entre Brotas e Tirapina, o fluxo foi bem abaixo do normal. Se você gosta de andar de bicicleta, é bom tomar cuidado. Em Campinas, os ladrões começaram a assaltar grupos de ciclistas, é isso mesmo. Então, para se proteger, eles tiveram até que mudar a maneira de andar de bike. Não há estatísticas, mas quem participa ativamente de grupos de ciclismo confirma. Os roubos de bicicletas aumentaram em Campinas. Visualiza o ciclista, chegando perto ou aborda, normalmente com faca ou facão. Uma distância do restante do grupo foi suficiente para Elaine ser assaltada, junto com outros 3 amigos, quando participavam de um passeio numa estrada de terra próxima à rodovia Dom Pedro. Eles estavam armados, os 3. Aí pediram as bicicletas, mochila, capacete, celular e foram embora com nossas bikes. Ciclistas que sofrem com roubos e furtos de bicicletas criaram um cadastro nacional na internet para ajudar na recuperação do material roubado e tentar evitar que ele seja repassado para as lojas. O serviço também divulga a forma de agir dos ladrões e tenta mapear as áreas de risco. No site criado em 2001, já foram registrados mais de 1000 roubos. As lojas que vendem bicicletas, peças e acessórios também precisaram reforçar a segurança. Nesta foram investidos R$25 mil em alarme, cerca elétrica nos telhados e circuito de monitoramento de TV. Equipamentos que não impediram os ladrões de entrarem nesta outra loja. Eles levaram, além dos componentes de bicicleta, levaram os HDs, danificaram as câmeras de monitoramento. Em 6 meses foram 2 furtos, um prejuízo de quase R$50 mil. Com certeza a pessoa que veio fazer o furto na loja, ela já tinha uma pessoa para fazer a venda. Quem quiser abrir o próprio negócio, virar empresário, precisa se preparar para o mercado. E o Sebrae de São Carlos vai dar um curso com orientações. Então, quem traz as informações agora ao vivo para a gente é a repórter Elisandra Carelli. Oi, Elisandra, bom dia. Oi, Yara, muito bom dia a todos. Olha, as pessoas interessadas em fazer essa curso e também uma palestra, elas vão aprender técnicas de como planejar o negócio e também se manter no mercado, que isso é um papel, uma parte bastante importante. A gente está com o Fábio, que é gerente do Sebrae. Fábio, vamos detalhar, o que essas pessoas vão aprender durante essa palestra? Nós incentivamos as pessoas a visualizar o que elas vão encontrar empreendendo por conta própria. Então, um vendedor de roupas, por exemplo, ele pode se formalizar legalmente, mas ele não pode considerar só o custo da roupa. Ele tem que considerar outros custos, como embalagem, como o combustível que ele gasta para pegar nesse fornecedor e aprender a formar um preço. Fora isso, atender o cliente, ter um diferencial para o cliente, sempre estar atento a como cativar, conquistar e cativar os clientes são
orientações que a gente tem, tanto em palestras semanais quanto no programa de orientação ao candidato, ao empresário, que é o próprio, que tem encontros semanais, que segue uma metodologia de um curso também no mês de maio. Pois é, com esses detalhes é mais fácil a pessoa se manter no mercado, né? Não decretar falência logo no começo, por exemplo. Exato, o planejamento é visto pelo Sebrae como o único artifício, né, que o empreendedor tem para minimizar o seu risco, né? Se ele vai sem planejamento, ele vai às cegas, ele vai fazendo tentativa e erro e pode perder o seu capital. E às vezes é um capital pequeno, né? Um capital para um tiro só, que a gente chama. O planejamento é a única maneira, seguir um roteiro passo a passo, simular números, né? Antes de fazer o primeiro investimento, ter uma ideia de qual é o mínimo que ele precisa vender por mês para conseguir ter retorno do seu negócio e aí sim empreender com mais segurança. Essa palestra acontece quando e qual horário? A palestra dessa semana acontece no dia 3, quinta-feira, e temos durante o mês de maio tanto o próprio, que eu falei, um programa de orientação, quanto o curso Aprender a Empreender dentro da nossa programação. Obrigada, Fábio, pela participação. Mais detalhes você pode ter pelo telefone 3372-9503. Yara, com você e até já. Até já, Elisandra. Agora a gente fala de trânsito. Confira a localização dos radares nesta quarta-feira. Em São Carlos, os radares móveis estão na Avenida Henrique Gregory e na Avenida Tancredo Neves. Nos dois locais, o limite de velocidade é de 60 km por hora. À noite, a fiscalização continua na Avenida Tancredo Neves. Em Araraquara, os radares estão na rodovia Dr. Nelson Barbieri, com limite de velocidade de 80 km por hora. Na Avenida Alberto Santos Dumont, onde os motoristas não devem ultrapassar os 50 km por hora. E na rua Napoleão Selmidei, onde a velocidade também é 50 km por hora. A frente fria perdeu força e o sol aparece na região. Então, a quarta-feira vai ser de tempo bem aberto, poucas nuvens se formam e não deve chover. Com isso, ao longo do dia, esquenta um pouco mais. Olha só, agora imagens ao vivo de São Carlos, céu claro, agora cedo, só que a temperatura máxima chega aos 23 graus. Em Porto Ferreira, mesma previsão, não passa dos 23 graus. E em Vargem Grande do Sul, os termômetros registram até 22 graus. O que fazer quando a aposentadoria está chegando? Este é o assunto do quadro Pode Perguntar desta semana. O Luiz Eduardo Lúcio, de 58 anos, é motorista autônomo e paga o INSS desde 1974. Mas nesse período deixou de fazer o pagamento por 4 anos. Ele quer saber quanto tempo falta para a aposentadoria. Bom dia, Luiz. O segurado que está a menos de 5 anos da aposentadoria deve iniciar os estudos para saber quando irá se aposentar, quanto deverá contribuir até a data da aposentadoria e qual será a espécie de benefício mais vantajosa. Você já chegou nessa fase. Tal como acontece com a maioria dos trabalhadores brasileiros, acredito que 2 dúvidas te perturbam: a idade certa para se aposentar e o valor do benefício. Acertei, né? Pois é, nisso não tem como errar. Quanto mais tarde você se aposentar, maior será o valor do benefício, mas também nunca irá recuperar o dinheiro que ficou sem receber nesse período. Hoje existem estudos para diagnosticar qual é o melhor momento para a sua aposentadoria. Não perca tempo, tampouco dinheiro. Faça um diagnóstico previdenciário e encontre as respostas para todas as suas dúvidas. Faça isso. Até a próxima. Você também pode tirar dúvidas sobre aposentadoria e direitos do trabalhador. É só enviar a sua pergunta para esse e-mail que aparece na tela. E não esqueça de colocar um telefone para contato. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda de Araras abriu hoje inscrições para 2 cursos de qualificação profissional nas áreas de recepção e atendimento telefônico e auxiliar de crédito e cobrança. Os cursos são de graça e em parceria com o SENAC, no polo da Universidade Aberta do Brasil. Os interessados devem fazer a pré-inscrição na secretaria, que fica na rua Barão de Arari, número 540, no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 da manhã e da 1 até às 5 horas da tarde. Hoje, na Sessão Temperança, a doutora Regina Furtado fala sobre a importância de fazer 6 refeições diárias, inclusive as da noite. Confira. É verdade, se ficar sem jantar emagrece? Bom dia! Ficar sem jantar ou pular outras refeições não emagrece e pode até engordar. O que acontece é o seguinte: há uma diminuição do metabolismo e, consequentemente, do seu gasto calórico,
porque o corpo entende que está faltando alimentos e poupa. Se não tem glicose para gastar e manter o corpo funcionando, seu corpo lança mão das proteínas para produzir energia e você perde massa magra e fica flácida. Ficando sem comer, você tem uma queda de açúcar no sangue, que é a hipoglicemia, reduz o hormônio da saciedade, que é a leptina, e aumento da fome, grelina, e você entra em uma compulsão alimentar, comendo tudo o que vê pela frente. Normalmente alimentos bastante calóricos, como sanduíches, pizzas e chocolates. E isso tudo vai fazer você ganhar mais peso. Participe da Sessão Temperança, mande sua pergunta para o e-mail pauta.sca@iptv.com.br ou pelo telefone 33636466, o DDD é o 16. Agora a gente fala de cultura e estão abertas as inscrições para o primeiro concurso de poesia de São Carlos. A gente volta então com a Elisandra Carelli. Elisandra, qual que é o objetivo desse concurso? Yara, incentivar a criatividade literária, também a leitura e a escrita. Vamos saber mais detalhes. Claudete, quem é que pode participar do concurso? Todos os alunos matriculados nas escolas de São Carlos, sejam particulares, estaduais, municipais, do 3º ao 5º ano, na primeira categoria, do 6º ao 9º, na segunda e do ensino médio profissionalizante. Né? E o tema é livre? O tema é livre para deixar o poeta à vontade. Agora é importante que esse poema não tenha sido publicado, né? Exatamente, tem que ser inédito e não pode ter sido publicado em livro e divulgado assim publicamente. Pessoas com menos de 18 anos aí precisam de uma autorização específica? Isso, é necessário, mas nós já temos tudo prontinho ali no momento da inscrição, os formulários todos para preenchimento no local. Como é que faz a inscrição, Claudete? A inscrição é feita na Biblioteca Municipal Amadeu Amaral, na Avenida São Carlos com a Rua 13, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, até 29 de junho. E aí o resultado é um pouquinho mais para frente, né? Quando sai? O resultado sai em setembro e a premiação em outubro na Estação Leitura, que acontece anualmente, promovida pelo CIB. Agora, todo mundo que participar também ganha um certificado, né? Ah, sim, ganha o seu certificado de participação e são premiados os 3 primeiros lugares de cada categoria. Claudete, o público que frequenta a biblioteca aqui lê muita poesia? Ah, lê muito, sim. A gente tem até uma ação interessante que chama Hoje é Dia de Poesia, onde se divulga em 60 locais da cidade uma poesia a cada 15 dias e agora também no ambiente virtual. Tá ótimo. Obrigada, viu, pela participação. Yara, com você. Obrigada, Elisandra. Tem mais uma dica, a Secretaria de Meio Ambiente de Leme faz no dia 9 de maio, a partir das 7h30 da noite, no Parque Ecológico Mourão, mais uma edição da visita noturna monitorada. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3572-1217, o DDD é o 16. Fique agora com as notícias do Bom Dia Brasil. Bom dia para você e até mais.